Olá, sou Marcos Fava Neves, professor titular da Faculdade de Economia e Administração da USP, na cidade de Ribeirão Preto, e o objetivo é falar sobre a cana-de-açúcar. Falar sobre a cana, para mim, é uma delícia, porque eu tenho a chance muito grande que a universidade proporciona como cientista de viajar para o mundo todo para participar de conferências, de palestras, de debates. E quando você fala da cana, você percebe que é um dos poucos setores onde o Brasil tem um respeito mundial enorme. A sociedade que entende de sustentabilidade, que entende de economia, olha para nós e fala: que coisa bonita que vocês criaram, que foi esse negócio da energia vinda de uma fonte renovável que é a cana. Há 25 anos, me formei engenheiro agrônomo, esse é um ano de festa por conta disso, e há 25 anos que eu trabalho acompanhando a evolução da cana-de-açúcar sobre a ótica econômica, a ótica ambiental e a ótica social. E esse acompanhamento sempre foi muito prazeroso, nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, porque é um setor que tem ciclos muito definidos de crises e de euforias. É impressionante falar da cana sem que você possa fazer uma ligação direta com a questão de como que o mundo vê a sustentabilidade. A sustentabilidade no mundo hoje, para resumir, ela é feita ou vista como 3 P's. Em inglês dá certo, em português nós precisamos fazer uma pequena adaptação, mas é o P do people, que é pessoas, o P do planet, que é o planeta, e o P do profit, que é o lucro. Então, people, planet e profit, ou pessoas, planeta e lucro. Na questão do lucro, vamos começar por aí, para ver a importância da cana para o Brasil. Nós temos que ver o que essa cadeia produtiva gera de exportações. É uma coisa impressionante. O Brasil é líder mundial na produção e na exportação de açúcar. São poucos produtos que a nossa sociedade lidera no mundo e o açúcar é um deles. Chegamos a ter 50%, 52% de participação no comércio mundial, participação essa que está ao redor hoje de 42%, 45% e que tem plenas condições de voltar aos 60%. A cana tem também um impacto no PIB brasileiro muito grande, porque ela usa poucos insumos importados para ter toda essa produção e gerar o valor que ela traz em relação aos seus produtos e às exportações, como eu já comentei aqui do açúcar. Além do açúcar que o Brasil abastece o mundo, nós deixamos de importar gasolina por causa da cana, e se não fosse o etanol no mercado interno, imaginem vocês o volume de gasolina que teria que ser importada pelo Brasil, sem ter recursos hoje para importar essa gasolina, porque a gente entende a situação econômica pela qual o país passa. Além disso, tem as exportações de etanol, colocamos etanol no mercado americano, no mercado sueco, no mercado japonês, principalmente o etanol anidro, e esse representa uma possibilidade ainda muito grande de aumento, se conseguirmos acertar a nossa equação de custo. Fora isso, tem que considerar que onde eu tenho cana, eu tenho também a renovação de áreas, ou seja, de 15%, 18%, às vezes até 20% da área com cana está sendo renovada, o que possibilita ganhos econômicos para aquela região também, com a cultura de leguminosas, com a cultura de, por exemplo, amendoim. Você pega aqui Jaboticabal, é o maior município produtor de amendoim no Brasil, sendo que é a área principal de cana. Então, esse é um outro ponto que é reconhecido sob a ótica econômica. Então, no P do profit, ou P do lucro, a cana deixa um resultado muito positivo para a sociedade brasileira. O segundo P que vale a pena destacar nessa nossa abordagem de sustentabilidade de cana é o P das pessoas. Imaginemos nós hoje o Brasil sem o negócio de cana. Então, olha quantos empregos são gerados, estimativa de praticamente 1 milhão de empregos diretos e outros tantos empregos indiretos. Nós temos o impacto que isso tudo dá na economia, o impacto que isso dá de arrecadação de tributos, que é muito grande o que o setor contribui, e esses tributos nós sabemos que depois são usados na educação, são usados na saúde, são usados na infraestrutura. Toda a questão de distribuição de renda que a cana possibilita, né? Então, eu tive uma experiência muito rica de estudar alguns municípios antes e depois da chegada de usinas.
É lógico que nós não queremos, e não é bom para uma região nova do Brasil, ser ocupada totalmente por usinas. Tem que haver um equilíbrio. O ideal seria ter uma ou duas usinas equilibrado com atividade de agricultura, atividade de pecuária, entre outros. Mas um dos municípios foi Quirinópolis, onde teve um impacto brutal a partir de 2005, quando 2 usinas se instalaram na região. O interessante é que, apesar das 2 usinas, cresceu a produção de grãos, cresceu a produção pecuária nesse município, o que mostra que é possível a convivência com a cana não vai deixar um monopólio, né? E se você olha o número de empresas que abriram em Quirinópolis, o número de revendas de automóveis, né, o número de prestadores de serviços que apareceram depois que as usinas chegaram, é alguma coisa realmente impressionante. Então, a usina, vamos dizer assim, ela traz o dinheiro de fora e joga no município. Aí você tem toda a movimentação de hotéis, academias de ginástica, restaurantes e tudo isso daí. Falta concluir com o P do planeta, o P do meio ambiente mesmo. E o que é mais importante, muitas vezes no Brasil as pessoas esquecem, né, e no mundo esquecem também, é que sem o P do Profit, não fica de pé o P do Planet e não fica de pé o P do People. Ou seja, sem ter lucro não tem sustentabilidade, porque você não consegue sustentar as pessoas e não consegue sustentar o meio ambiente. E na área de meio ambiente, então, a cana, ela dá um show. Se você considerar que o ser humano inventou um combustível que consegue competir com a gasolina, entregando quase que o mesmo desempenho e com emissões de 15% das emissões da gasolina, quando você considera todo o sequestro de carbono que a cana faz no seu crescimento, é algo que a sociedade mundial reconhece no Brasil. Os Estados Unidos classificaram a cana, o etanol de cana, como um combustível avançado. Para vocês terem uma ideia, o etanol de milho não entra como combustível avançado. A cana tem um tratamento privilegiado no mercado americano. Aí que vocês entendem o respeito que a cana consegue ter na área ambiental. Nós temos cana sendo produzida no mesmo solo, e aqui em Ribeirão Preto é um exemplo, há 60, 70 anos, sem degradação do solo, sem degradação das condições naturais e, inclusive, com reconversão de áreas para orgânico. É daqui da nossa região um caso muito rico de açúcar e cana orgânica que hoje abastece o mundo, principalmente nas lojas de produtos especiais. O Japão, e aí vem as novas coisas da cana, o Japão precisa reduzir as suas emissões até 2030 em 26%. Todo mundo lembra o problema que o Japão teve com a questão do tsunami, com a economia, o problema das usinas nucleares. E hoje, o setor de cana vai oferecer uma nova commodity para o mundo. Qual é essa commodity? É o bagaço concentrado, é o pellet de bagaço de cana. E o Japão já está investindo no Brasil, em conjunto com outra empresa brasileira, e prevê importar grandes quantidades de bagaço ultraconcentrado de cana para queimar nas caldeiras lá do Japão, gerar eletricidade e com isso você substituir as fontes fósseis. Então no Japão, na China, países que estão passando por um problema muito grave de poluição e precisam reduzir as emissões, com certeza a biomassa é importante e a gente sabe que a cana no ambiente tropical é difícil você ter algo que gere tanta matéria verde e tanta energia numa unidade de área pequena. Basta imaginar que o Brasil, usando 8 milhões de hectares, ou seja, praticamente 1% da nossa área, ou 2,5%, 3% da área agricultável do Brasil, abastece 35% do combustível da nossa frota de carros leves. Já chegou a 50%, vai voltar a 50%, aí, se Deus quiser, e tivermos cada vez mais políticas adequadas e que valorizem a cana-de-açúcar. Então, falar da cana é falar de sustentabilidade, é dar um show realmente nesses 3 P's. A cana traz muito lucro para o Brasil, ajuda muito as pessoas do Brasil e ajuda o planeta, principalmente com o benefício que ela traz aqui no nosso país. Então, é um orgulho muito grande, em 25 anos de carreira profissional, trabalhar com a cana, publicar pela cana, defender a cana, porque não tem nada mais gostoso do que você viajar fora do Brasil e você ver o respeito que um estrangeiro tem pelo seu país numa determinada área, né? Então, a cana consegue me satisfazer plenamente por conta desses benefícios que ela traz para a nossa sociedade. Ela é brasileira em essência e dá muito orgulho para nós aqui no Brasil.